Moringa oleífera. Hoje vamos entender a ciência por trás da árvore milagrosa. E se eu te dissesse que uma única planta tem o potencial de nutrir o corpo, rejuvenescer a pele e, mais fundo ainda, combater a inflamação a nível celular? Parece bom demais, né? Olá, hoje eu vou te levar pelo caminho do conhecimento. Nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender por que a moringa é chamada de árvore milagrosa. Depois, a gente mergulha no seu potencial nutracêutico, passa pelas aplicações cosméticas e, por fim, vamos ao fundo nas suas propriedades medicinais e nos seus mecanismos de ação. Vamos começar então com o básico, uma introdução a essa planta tão fascinante, a moringa oleífera. Bom, a moringa é originária lá do subcontinente indiano, mas hoje ela já é cultivada em várias regiões tropicais pelo mundo. E o apelido árvore milagrosa, ele não veio do nada. A literatura científica descreve uma história longa de uso dessa planta em diversas culturas, não só como comida, mas também na medicina tradicional e até em cosméticos. E o mais incrível é que praticamente tudo nela é aproveitado. Folhas, sementes, vagens, flores, nada se perde. Certo, agora vamos para a parte 2 e entender o que tem dentro dela. O que a ciência diz sobre a composição da moringa que a torna tão interessante do ponto de vista nutracêutico? Essa tabela, que foi tirada do artigo de revisão que estamos analisando, é ótima porque resume o porquê de tanto interesse científico. Ela mostra um panorama dos chamados compostos bioativos, ou seja, as substâncias que realmente têm um efeito ativo no nosso organismo. E os benefícios estudados vão desde ação antibiótica até ajuda na regulação da glicemia. E se a gente for detalhar, olha só os destaques. A moringa é descrita como uma fonte riquíssima de vitaminas A, C e E, que são essenciais para o sistema imune e para a proteção antioxidante. Fora isso, minerais importantes como cálcio, ferro, potássio, mas o grande tesouro dela talvez esteja nos polifenóis e flavonoides. São esses nomes que a gente ouve falar tanto, que são os poderosos antioxidantes que dão a ela as propriedades anti-inflamatórias. E para fechar com chave de ouro, ela ainda fornece todos os aminoácidos essenciais, que são os tijolinhos que constroem as nossas proteínas. E focando num benefício bem específico, vários estudos de modelos experimentais investigam o papel da moringa na saúde metabólica. A pesquisa sugere que seus compostos podem, sim, auxiliar na regulação dos níveis de glicose no sangue, o que a coloca como um alvo de muito interesse no manejo complementar de condições como diabetes. Ok, agora vamos sair um pouco da nutrição que vem de dentro para fora e olhar para as aplicações externas. O que a ciência tem a dizer sobre o uso da moringa em cosméticos, para a pele e para o cabelo? A literatura científica também investiga bastante o uso da moringa em formulações para a pele e cabelos. Essa tabela aqui compila alguns dos achados mais importantes, mostrando estudos que avaliaram os efeitos dela como anti-envelhecimento, na hidratação da pele, no controle da oleosidade e até na cicatrização. E esse quadro, lado a lado, ilustra muito bem essa versatilidade. Olha só. Para a pele, os estudos apontam para uma possível redução de rugas, aumento da hidratação e até proteção contra danos solares. Já para os cabelos, a pesquisa indica fortalecimento dos folículos, um estímulo ao crescimento e nutrição para o couro cabeludo. No fundo, são os mesmos compostos nutritivos e antioxidantes trabalhando de maneiras diferentes. Chegamos agora na nossa última sessão, e talvez a mais profunda. Como exatamente a moringa atua no nosso corpo em nível celular? Vamos investigar os mecanismos de ação dela. Entre todas as propriedades medicinais que são estudadas, uma das mais fortes e bem investigadas é, sem dúvida, o seu potencial anti-inflamatório. A gente sabe hoje que a inflamação crônica, aquela silenciosa, está na base de muitas doenças. Por isso, entender como modular essa resposta é um dos grandes focos da ciência. E a própria publicação científica dá destaque para isso. O artigo que a gente está usando como base dedica uma sessão inteira para descrever esses efeitos anti-inflamatórios, o que já mostra a importância desse tema. E aqui está a chave de tudo. Esse trecho do artigo pode parecer um trava-língua, mas é a pista para a gente entender o mecanismo. Ele diz que certas partes do extrato da folha de moringa regularam negativamente a sinalização de NF-κB. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? Vamos traduzir. Pensa nessa via, a NF-κB, como se fosse um interruptor mestre da inflamação dentro das nossas células.
Quando acontece algum estímulo inflamatório, tipo uma infecção ou uma lesão, esse interruptor é ligado. E uma vez que ele está ativado, ele dá a ordem para a célula começar a produzir um monte de moléculas que promovem a inflamação. Então, o processo é mais ou menos assim, passo a passo. Primeiro, o estímulo inflamatório vai lá e liga o interruptor NF-κB. Segundo, esse interruptor manda um sinal para o núcleo da célula produzir as moléculas inflamatórias. Agora vem a parte interessante. O que o estudo sugere é que os compostos da moringa conseguem modular, ou seja, diminuir o volume e a intensidade desse sinal, e o resultado final é que a resposta inflamatória como um todo é atenuada. É um mecanismo de ação super elegante, né? E essa ação anti-inflamatória é só a ponta do iceberg. Como a gente pode ver nessa outra tabela, a pesquisa científica está explorando o potencial da moringa em muitas outras frentes, como agente antidiabético, antimicrobiano, protetor do fígado, do coração e até mesmo na pesquisa oncológica. Então, para a gente concluir, o que a ciência nos mostra é que a moringa oleífera é de fato um recurso natural com uma versatilidade imensa. O perfil nutricional dela e a riqueza de compostos bioativos justificam todo esse interesse, tanto da sabedoria tradicional quanto da pesquisa moderna. E só para ilustrar a profundidade disso, olha essa citação de um dos estudos, que aponta para o potencial quimioprotetor da planta em modelos experimentais. Nesses estudos, ela demonstrou a capacidade de inibir o crescimento de tumores e de promover a morte programada de células cancerígenas. Isso mostra o quão longe a investigação científica está indo. E tudo isso nos leva a uma pergunta final para reflexão. Sabendo que um mecanismo tão fundamental como a inflamação está na raiz de tantas condições de saúde, de que forma o estudo aprofundado de compostos de plantas como os da moringa pode nos ajudar a construir novas pontes entre o que a gente come e a nossa saúde celular? Se essa análise baseada em evidências foi útil para expandir seu conhecimento, curta, comente e compartilhe. Assim, a gente ajuda o conhecimento científico a alcançar mais pessoas.